Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Gomes e na aula de hoje iremos fazer uma prática experimental da disciplina de termodinâmica, cujo o conteúdo está relacionado com a condutividade térmica e troca de calor. Então, resolvi fazer um sumário. Nesse sumário, a gente vai trabalhar de forma bem breve, bem rápida, a respeito da fundamentação teórica do conteúdo e logo em seguida apresentar as duas práticas, certo? As práticas experimentais e, por fim, a gente vai concluir os experimentos. Então, o que é a condutividade térmica? A gente pode definir que a condutividade térmica, né, ela é uma grandeza física, certo? Responsável exatamente por medir a habilidade dos materiais em conduzir calor. Então, imagine um determinado material, um determinado corpo, e eu aplico exatamente calor nesse ponto aqui. Então, o que acontece? Quando a gente começa a aplicar calor em um determinado ponto, esse corpo passa a ter um determinado valor de temperatura e aquela quantidade de calor ela começa a ser conduzida ao longo dele, né? E esse material tem uma determinada espessura, tem uma determinada área. Então chega a um ponto, né, que um outro ponto, um ponto mais extremo da barra, vai estar com temperatura menor, uma temperatura baixa. Então a condução acontece de um ponto até outro. Por exemplo, aqui a gente tem aqui uma barra e tem essa representação exatamente aqui, que uma barra está aqui sob aquecimento. Mas se a gente olhar de forma lá interna, de forma microscópica, essa barra ela contém átomos, não é isso? Então, quando a gente aumenta a temperatura, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a energia de vibração desses átomos. E essa vibração, a partir dessa vibração, acontece exatamente a transferência de calor, certo? Então, com isso, a gente tem aqui uma representação de um termômetro, mostrando que em determinado momento a barra estava com a temperatura apenas de 20 graus, e logo depois, com o aumento da temperatura, vai acontecendo essa condução e a barra começa a aumentar o seu valor de temperatura. Okay? Um exemplo disso na prática é a gente, quando às vezes vai cozinhar, deixa a colher, nossa colher de metal, por exemplo, dentro da panela, né? E quando a gente vai pegar de novo, por exemplo, está quente, né? Exatamente o que acontece. É um processo relacionado à condução térmica, né? Aquela energia sob forma de calor é transferida, ó, ela vai ser conduzida, como a gente representou aí anteriormente. Então, como é que acontece essa troca de calor? A troca de calor acontece de um corpo mais quente de um corpo mais frio. Sempre de um mais quente para um mais frio. A natureza, certo? Ela trabalha dessa maneira. Então, se a quantidade de calor for maior que zero, significa que o sistema está recebendo calor. Se o sistema perde calor, significa que aquela quantidade é menor que zero, ou seja, ele não recebe frio, ele perde calor e dá aquela sensação de frio, uma temperatura mais baixa. Se não acontece nenhuma troca de calor, certo? A quantidade de calor fornecida é igual a zero, significa que o sistema ele pode estar, por exemplo, em equilíbrio térmico. Ok? Então, aí mostra uma seta que representa a direção do quente para o frio. Então, a equação que vai representar a condutividade térmica vai ser o Q sobre ΔT, onde esse Q é a energia transferida como forma de calor, ΔT é o tempo que essa condução leva, esse K é o coeficiente de condutividade térmica, ele que vai nos dizer a propriedade se o material é um bom condutor ou um mau condutor de calor. Esse A representa a área do objeto que está sofrendo essa condução. Por exemplo, a gente mostrou o cilindro, no primeiro e no segundo slide. A L seria a espessura e o ΔT seria exatamente a variação de temperatura que esse material vai sofrer. Ok? Então, a gente tem aqui uma representação de alguns materiais que apresentam valores de condutividade diferentes, né? Por exemplo, materiais de alta condutividade térmica, eles são bons condutores. O exemplo disso são os metais, né? Os metais, né? A prata, o ferro, o alumínio, né? Isso, o cobre, o chumbo, o aço, são bons condutores de calor. Já materiais que apresentam um baixo valor de K, né? Que é a condutividade térmica, eles servem como isolantes térmicos, né? São mal condutores de calor. Por exemplo, a madeira, né? O isopor, que a gente usa no forno de micro-ondas, certo? O plástico e entre outros, né? Então, a gente mostra aqui uma tabela como é esse valor de K, né? A condutividade térmica, o valor do K. Que é exatamente o cobre apresenta um valor, por exemplo, de 385, um valor muito alto. Já a madeira apresenta um valor de 0,12 até 0,04. Ou seja, um menor valor de condutividade, do coeficiente de condutividade térmica.
Então, a prática 1, ela trata exatamente a respeito desses conceitos. Então, qual é o objetivo dela? Vai ser verificar a diferença de velocidade de condução de calor em diferentes materiais através simplesmente do tato. A gente vai pegar dois copos, certo? Um copo de alumínio e um copo de vidro, e a gente vai colocar água morna. Então, o que a gente vai ver? Né? A gente vai simplesmente colocar a mesma quantidade de água morna no copo de alumínio e de vidro, vamos segurar ambos os copos e vamos perceber que o copo de alumínio aparenta estar mais quente que o de vidro. Ok? Então, uma representação simples, primeiro a gente vai fazer isso aí, vai colocar a mesma água morna em copos de materiais diferentes e a gente vai identificar através do tato a sensação térmica. Né? O que acontece? Isso acontece exatamente devido ao coeficiente de condutividade térmica do alumínio ser maior que o vidro. Então, mostra aqui a tabelinha, né, que o alumínio tem 237 e o vidro 0,8. Ou seja, o alumínio ele conduz calor de forma mais efetiva, de forma mais rápida do que o vidro. Então, mostra exatamente a importância de entender a condutividade térmica. Um experimento bem simples, a gente consegue visualizar esses conceitos. A prática 2 seria uma forma de troca de calor. Certo? Seria o gelo embrulhado. Seria o nome da prática. Simplesmente a gente vai verificar a atuação de um material que pode ser isolante térmico ao ser colocado ao redor de uma pedra de gelo. Então, a gente vai utilizar duas pedras de gelo e uma lã. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai envolver os dois cubos de gelo em lã e deixar o outro cubo de gelo ao ar livre, certo? Alguns minutos depois, a gente vai verificar como é que vai estar, exatamente, com o passado determinado intervalo de tempo, verificar como é que vai estar os cubos de gelo. Então, aí mostra a interpretação, ó, a gente pega dois cubos, vamos tirar das geladeiras ao mesmo tempo, na sua forma de cubo, colocamos um totalmente aí, isolado com a lã, e o outro deixamos ao ar livre e marcamos aí um determinado valor de intervalo de tempo aí para o experimento acontecer. Então, o que acontece? Alguns minutos depois, a gente vai visualizar como é que estava o gelo dentro desse corpo de lã, né, dentro da lã, e o outro gelo fora, certo? E aí mostra a diferença, né? O gelo que estava na lâmpada continuou um pouco maior e o gelo que estava fora, né, ficou bem menor, né? Então, isso aí, após um intervalo de 25 minutos, o que a gente visualiza? Visualiza, né, as pedras antes, mesmo tamanho, e logo após 25 minutos, esse que estava com a lã, ok? Ficou maior do que o outro. Por quê? Por causa exatamente, né, que a lã ela atuou exatamente como um isolante. Ela diminuiu a troca de calor desse gelo com o ambiente. Então, por isso, ela manteve mais aquela temperatura. Ok? Então, como conclusão, a gente constata-se, né, que o cubo de gelo que estava em volta por uma lã levou mais tempo para derreter, pois a lã ela é um isolante térmico, ou seja, apresenta uma baixa condutividade térmica. Ok? Então, esses são os experimentos que eu queria apresentar para vocês, experimentos que a gente vai estar realizando em sala de aula. Ok? Esses experimentos bem simples, dá para fazer sem nenhuma burocracia, certo? Bastante simples realizar esses experimentos. Então, esse é o livro que eu vou utilizar com vocês, ok? Que é a Física através de Experimentos, volume 2. Nesse livro tem experimentos de termodinâmica, ondulatória, ótica, e tem outros volumes também com outras áreas da física. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar a respeito de dilatação térmica, certo? Aqui está meu e-mail. Se vocês precisarem para qualquer coisa, podem mandar o e-mail, que eu vou estar sempre disponível para vocês, certo, pessoal? Até mais e até o próximo encontro.